Então, galera, vamos lá? Vamos dar uma refrescada no nosso material? Pois é, porque esse é o momento, tá bom? Esse é o momento que a gente tem de... Ih, perdi, desconectei alguma coisa, prof. Help me, né? Me socorre. Pois sim, estamos aqui para isso, tá bom? Vamos então, nossa aula 23.2. Vamos dar uma olhada no nosso material. 24.2, tá? 24.2, se liga, prof. Evidências evolutivas, pois sim. Nós falamos, então, desses eventos, né, dessas estruturas que evidenciam a existência, a presença, os processos evolutivos dos grupos de seres vivos que nós temos no nosso planeta. Pois é, e uma das evidências, né, as evidências trazidas nessa aula foram justamente os órgãos, estruturas anatômicas, morfológicas, que nos permite trazer ou fazer inferências do que nós temos no processo evolutivo de cada grupo. Então, a gente viu aqui sobre os órgãos homólogos e os órgãos análogos, tá bom? Então, de cara, eu já sei que órgãos homólogos, e todo órgão homólogo, tá bom? Ele vai ter um ancestral. Ele é fruto da ancestralidade ancestral comum, vou colocar assim. Ok? Então, o fato de esses organismos mesmo de espécies diferentes, tá? Eles vão ter essas estruturas que podem ou não exercer a mesma função, semelhante ou não, tá? Mas devido à presença ou serem oriundos de um ancestral comum, essas espécies diferentes vão compartilhar órgãos que têm a mesma origem embrionária, tá bom? Onde você vai ter lá os folhetos embrionários participando da formação dessas estruturas. Perfeito? Então, órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária, podendo ou não ter a mesma função, certo? E são oriundos de um ancestral comum. E aí a gente tem o processo de irradiação adaptativa. Ok? Nos órgãos homólogos, professora, eu vou ter a convergência adaptativa, tá bom? Onde eu vou ter organismos passando no ambiente onde eles estão, as condições ambientais, elas são semelhantes ou iguais e vão fazer com que eles se converjam, eles vão ser direcionados para o mesmo processo evolutivo e, portanto, vão desenvolver órgãos análogos, que está relacionado à função igual, tá? Os órgãos vão ter a mesma função. Lá nos homólogos, essa função pode ser igual ou não. Perfeito? E a gente falou também sobre os órgãos vestigiais. Cadê aqui? Não aparece. Ok. Mas a gente tem os órgãos vestigiais também, que são aqueles que também vão trazer uma explicação para a presença desses órgãos ainda serem mantidos em alguns grupos de organismos vivos, como a gente falou ali na aula sobre a Piton reticulatus, tá bom? Que ainda na fase adulta, alguns indivíduos apresentam aquele vestígio de uma possível presença, possível não, a descendência, ancestralidade de um tetrápode. Ok? Então, são essas evidências que vão nos ajudar a construir as informações necessárias para a gente compreender como que se deu o processo evolutivo para cada uma dessas espécies, tá bom? A gente não está falando ainda de especiação, mas a gente chega lá. Vamos para a nossa atividade? Olha lá, a gente selecionou algumas questões para você começar a refrescar aí a sua mente em relação ao professor, órgãos análogos, órgãos homólogos, irradiação, convergência. Meu Deus, ai, calma, calma, tá tudo certo, tá?
Vamos lá? Vamos para algumas questõezinhas? Joga lá no quadro. Olha lá, gente, tranquilo, relaxa, respira fundo, tá bom? Analise a figura. O que a gente tem aí, prof? As asinhas, né? De um morceguinho e a asinha de uma ave. Ok. Só é urubu? Não sei não, eu acho que não, mas tudo bem. Esses órgãos são chamados de homólogos e podem indicar o quê? Vamos lembrar? Órgãos homólogos, o que são mesmo? Os órgãos homólogos são aqueles que vão ter, né? Vão ter a mesma origem embriológica, tá bom? Então fica aí. Professora, mas como é que olhando aqui? Pois é, eu faço o estudo da anatomia interna e eu vejo que essas estruturas internas no corpo desses animais, no caso aqui dessa estrutura que são as asas, elas são iguais, tá bom? Vamos às alternativas. Esse controle quase não está funcionando. Vamos lá. A A diz o seguinte, esses organismos, que organismos, professora? O morceguinho e a ave, tá? Esses organismos possuem folhetos embrionários distintos. Olha, a gente falou que os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, são os que vão dar estruturas à formação dos órgãos, não é? De todos os processos para formar os nossos tecidos, enfim. Então, eles estão dizendo que são distintos, são diferentes. Se eu estou falando de órgãos homólogos e eu estou falando que eles têm a mesma origem embrionária, então não tem como estar aí diferentes, tá? Vamos seguindo. Esses organismos possuem um grau de proximidade comum. Bom, quando a gente falou sobre esses órgãos homólogos, nós falamos que eles pertencem ou são oriundos de um ancestral comum, mas isso não quer dizer que eles tenham esse grau de proximidade comum, não. Eles pertencem, são oriundos de um ancestral comum, mas eles vão formar espécies distintas, tá bom? Na C diz o seguinte, esses organismos não passaram por processos de seleção natural e, por isso, mantiveram a origem embrionária. Olha aqui, quando eu falo de seleção natural, eu sei que para uma característica ser selecionada, essa característica precisa ser favorável à sobrevivência e à reprodução, certo? Se esses organismos estão aí para contar a história, quer dizer que eles passaram pelo processo de seleção natural e estão aí conseguindo se reproduzir muito bem. Então, não passaram? Passaram, sim, senhor. Tá bom? Esses organismos, as aves e esses morceguinhos, né, com essas estruturas, que estruturam as asinhas deles, esses organismos foram formados a partir de processos de irradiação adaptativa. Ok, perfeito, né? Então, a gente tem aqui exatamente o processo evolutivo que fez com que esses órgãos homólogos, tá? Que no caso da questão, as asas vão desempenhar a mesma função. Porém, a gente falou que os órgãos homólogos podem ou não apresentar a mesma função, tá? Mas eles são frutos do processo de irradiação adaptativa, onde esses organismos estão adaptados e podem ocupar ambientes distintos. Agora vamos conhecer a D, né? Olha lá. Apesar da diferença funcional, eles não têm a diferença funcional não, eles têm a mesma função para o voo, tá? Mas aqui então já estava... Apesar da diferença funcional e embriológica, são órgãos homólogos. Não, eu tenho que ter a mesma origem embrionária, tudo bem, eles seriam órgãos homólogos, mas no caso, no exemplo, eles não têm funções diferentes, têm a mesma função. Então a nossa letra D é a nossa alternativa correta, tá bom? Irradiação adaptativa é o processo evolutivo que vai fazer com que haja o surgimento desses órgãos homólogos. Vamos seguindo? Questão 2. Quando organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram que tipo de evolução? Tá boa essa aqui, não tá? Tá dadinho, eu acho que tá dadinho. Ó, presta atenção que eu vou ler de novo. Quando organismos não intimamente aparentados
Precisa ser parente, não. Precisa estar próximos, não. Tá? Apresentam estruturas semelhantes. Estruturas semelhantes, com a mesma função. Eu vou ter um órgão análogo? Não, né, gente? Eu vou ter... órgão análogo, ele é oriundo da irradiação, como a gente acabou de ver, né? Nós não chegamos a falar de especiação. Aqui a palavra divergente pode ser o mesmo similar ali da irradiação, tá? Mas não é. Especiação também não, porque a gente não está falando desse processo de formação de novas espécies. Estamos falando desse compartilhamento de estruturas que são análogas, tá bom? Isso não acontece de forma aleatória e a gente então vai ter a alternativa aí de convergente, porque produto da convergência adaptativa, onde no organismo, esses seres vivos diferentes, tá? Vivendo no mesmo ambiente, seja aquático, seja terrestre, essas condições ambientais acabaram influenciando para que eles tivessem essa similaridade funcional das suas estruturas. Que estruturas essas? Estruturas análogas, tá bom? Então, a letra B é a nossa resposta, a convergência adaptativa. Tudo bem? Vamos seguindo. Observe as estruturas locomotoras dos organismos na figura. Vamos ver que estruturas locomotoras são essas. Olha lá. Professor, eu tenho um animal ali que realiza voo, nado, né? Tudo bem. Então, são 4 espécies diferentes, tá bom? São mamíferos, aí a gente tem um peixe que é o tubarãozinho e tem uma ave também. Os 2 de cima são mamíferos, tá bom? Então, vamos lá, o que essa questão quer? Considerando os conceitos de homologia e analogia, a alternativa correta quanto aos membros anteriores destes grupos. O que eu tenho? Eu tenho aí um golfinho, eu tenho um morceguinho, eu tenho uma ave, eu tenho um peixe que é o tubarão. Vamos lá, então? Aí a gente já tem as 5 alternativas, né? Vamos embora. Letra A diz o seguinte: golfinhos e aves são análogos. Preste atenção no conceito, tá bom? Golfinhos e aves são análogos, pois têm diferentes funções, o nado e o voo, e a mesma origem embrionária. Preste atenção. Se eu tenho a mesma origem embrionária, tá? Se eu tenho a mesma origem embrionária, de forma nenhuma eu posso ter um órgão análogo, e sim homólogo. Perfeito? Descartada a letra A. B. Tubarões e morcegos são análogos. Não, agora esses aqui são análogos. Tubarões e morcegos são análogos. Tem as diferentes funções, o nado e o voo, e a mesma origem embrionária. Acabei de falar, né? Se tem a mesma origem embrionária, não pode ser análogo, sim homólogo. Professora, mas eles têm diferentes funções. Pois é, um órgão homólogo, ele pode ou não ter a mesma função, tá? Mas a gente lembra lá bem que eles têm estruturas, lembram? O carpo, o metacarpo, as falanges, tudo ali embriologicamente similar. Letra C, morcegos e aves são homólogos, têm a mesma função, o voo, e origem embrionária diferente. Poxa, estava indo bem, né? Porém, a origem embrionária, ela não pode ser diferente, ela tem que ser igual para ser um órgão homólogo. D. Tubarões e golfinhos são homólogos, ok, tem a mesma função, o nado, e a origem embrionária é diferente, também não tem como. E só nos resta a letra E. Golfinhos e morcegos são homólogos, ok. Lembra que eles compartilham a estrutura anatômica de falanges, carpo, metacarpo, os membros anteriores. Não é isso que a questão está pedindo? Ok. Tem diferentes funções, porque um nada e o outro voa, ok. E a mesma origem embrionária, perfeito, tá? Nossa questão aqui, letra E, eles são de fato homólogos, eles apresentam
órgãos homólogos. E eles são fruto de que tipo de evolução, gente? Processo adaptativo evolutivo? A irradiação, né? Muito bem, vocês estão craques aí nesses conceitos, tá bom? Vamos para mais uma questãozinha. Olha lá, questão de número 4. Podem ser órgãos, tecidos, células ou estruturas presentes no organismo vivo que perdeu, tá? Ou modificou a sua função original. Então, ele está dando aí um conceito e vai querer que você identifique de que se trata. Então, vou ler de novo, presta atenção. Podem ser órgãos, tecidos, células ou estruturas presentes num organismo vivo que perdeu, ou seja, a gente está falando, analisando um organismo de hoje, tá? Mas nesse organismo, essas estruturas perdeu ou foi modificada a sua função original, deixando de exercer essa função principal que ocorria nos seus ancestrais. Ancestrais comuns, lembram? Professor, estou começando a entender. Ok. O texto faz referência aos órgãos vestigiais. A gente sabe que esses órgãos vestigiais são o quê? Homólogos. Ok. O texto faz referência aos órgãos vestigiais que são evidências da teoria da evolução. A alternativa que apresenta o órgão que é uma dessas evidências tá mais dado, não tem questão, se cair uma dessas na prova, se errar, perca a fé, viu? Aí, ó, vou colocar, não tem nem como, né? Até o produtor já tá sabendo, né? Se tiver, vocês prestam atenção. Vambora. Então, você tem ali, ó, apêndice, fígado, vesícula, estômago e rins. Qual é o órgão, gente, que a gente tá pensando aí, então? Apêndice, né, galera? Muito bem, é um órgão vestigial, tá? A gente tem também, na espécies de serpentes, lembram? Também tem a presença lá das unhazinhas, que nos traz, né, nos reporta a questão de que eles descendem de um tetrápoda, tá bom? Mas a alternativa correta aqui, letra A, apêndice tem sem ter para onde correr. Ok? A última questãozinha. Quando temos estruturas que fornecem indícios da adaptação de diferentes organismos a uma mesma variável ecológica, eu tenho processos adaptativos em diferentes espécies que estão inseridos num ambiente com variáveis ecológicas semelhantes, podemos afirmar que estamos diante do processo evolutivo denominado de convergência evolutiva. Muito bem. Na qual nota-se que os órgãos análogos, na qual a gente percebe essa presença dos órgãos análogos. Muito bem. Qual das alternativas apresenta um par de estruturas análogas? Então agora você vai comparar, né? A letra A, as asas de aves e asas de morcego. Nós temos uma ave e um mamífero, que é um mamífero voador, único, né? As asinhas deles. Então, as asas das aves e as asas do morcego refletem um órgão análogo? Não, né? Homólogo, devido à sua origem embrionária. Patas dianteiras do leão e da foca são órgãos análogos ou são órgãos homólogos? Também homólogos, tá? Nadadeira da baleia e asa de morcego. A gente viu durante a aula essas ilustrações. A gente sabe também que se tratam de órgãos homólogos, ou seja, tem a mesma origem embrionária, tá bom? Apesar de terem funções distintas. A asa de inseto e a asa de ave. Opa! Aqui eu tenho uma estrutura tem uma origem, né? Que é uma substância química, no caso é orgânica, né? O carboidrato, que é a quitina, que constitui ali a asinha do inseto. E a asa da ave, que é a estrutura interna dele, a gente sabe que é a estrutura óssea, né? Onde vai ser similar aos demais grupos. Então, aqui a gente tem uma estrutura, as estruturas análogas, letra D é a nossa alternativa. Mas aí na E você tem patas dianteiras da rã e a do cavalo. Também são homólogos, tá bom? A única que a gente vai ter análogo é a letra D, ok? Que é a nossa última alternativa. Então, galera, olha aqui.
A professora termina por aqui, se despede de vocês por hoje, tá bom? A gente volta já já na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!